Saudações, meu pessoal, como estão? Olha, hoje eu quero trazer um exercício da nossa própria consciência para compreendermos se de facto nós somos mesmo seres espirituais. Manos, será que nós somos de facto mesmo seres espirituais? Então, eu vou ir buscar forma muito simples para fazer os manos e as manas compreenderem se de facto nós somos seres espirituais. Mas para isso, eu vou ir buscar as informações que nós já conhecemos como básico. Isso é, os 5 sensores. Os 5 sensores, em outros termos, vamos chamar os 5 sentidos. Mas eu pessoalmente gosto de chamar 5 sensores. Por quê? Porque sensores são dispositivos que recebem estímulo, ok? E sentido só tem um. O único que sente é a cabeça. O resto é sensório, que recebe os estímulos e transfere a mensagem para quem de facto sente. E quem sente? É só um. Então nós temos um sentido e 5 sensores. E, manos, é mais ou menos isso aí. Por isso é que eu gosto de chamar os 5 sensores e um sentido. É o seguinte. Se eu disser, por exemplo, tens um corpo magro ou tens um corpo cheio. Compreende sua palavra? Tens um corpo magro. Se tens um corpo magro ou tens um corpo, significa dizer que esse corpo te pertence. Certo? Se esse corpo te pertence, então você não pode ser algo que te pertence, né? Aquilo te pertence. Pensa bem, analisa bem. Te pertence. Se te pertence, você não pode ser aquilo que te pertence. Então, se o corpo te pertence, pertence a quem de facto? Esse é quem a quem o corpo lhe pertence. Estranho, né, manos? Mas espera aí que nós vamos ir analisando. De onde é que nós buscamos todas as informações ou aonde é que nós memorizamos? Na cabeça, no cérebro, na mente, aonde memorizamos todas as informações. Agora vamos analisar uma coisa, meus irmãos. Se olhares, por exemplo, para esta fotografia, né? Ou esta imagem aqui, o que você acha? É uma coisa linda, né? Muito bem. Agora eu vou meter esse fundo branco e analisa comigo. Memorizaste a imagem na qual mostrei anteriormente? Muito bem, você memorizou. Ok. Mas a questão é, como é que você memorizou? Segundo a ciência, a psicologia e tal, o cérebro tem informações aí que nós, através dos neurônios e tal, memorizamos. Ok, memorizamos. Muito bem. Consegues ver a imagem que eu passei anteriormente na tua mente, certo? Na tua própria mente. Você consegue ainda ver a imagem, porque memorizou. Ok. Mas a pergunta é, como é que você consegue ver a imagem? Olha o termo. Como é que consegues ver a imagem dentro do teu cérebro, dentro da tua cabeça, dentro da tua consciência? Como é que você consegue ver? Porque até onde eu sei, só tens olhos aqui fora. É verdade. Os únicos olhos que você tem até onde nós sabemos são esses. Então, se esses olhos estão aqui fora, é qual o olho que o humano está usando nesse momento para ver a imagem que te mostrei anteriormente? Estás a usar qual olho? E outra coisa, se consegues observar, se consegues ver a imagem que viste anteriormente, significa dizer que você está isolado do pensamento. Ou seja, o corpo te pertence, não és o corpo, e o pensamento também. Já tem duas coisas aí. O corpo te pertence, porque não és o corpo, e o pensamento te pertence. Porque consegues fazer uma análise do teu próprio pensamento. Ou seja, se ontem aconteceu algo ou pensaste em fazer alguma coisa, é capaz de você pegar nesse próprio pensamento e observar o que você pensou e analisar se está certo ou errado. Se você analisa, significa dizer que não és o pensamento te pertence. E quem é esse que analisa o pensamento? Com que olhos você vê a imagem que viste anteriormente? Só tens esses dois olhos, segundo a ciência, não? Então, com que olhos viste a imagem que te mostrei anteriormente dentro? Porque tudo bem, memorizaste, tá bem. Agora, como é que você tá vendo? Há algum olho aí dentro do teu cérebro, será? Tudo bem. Outra coisa. Lembras de alguma música? Muito bem. E consegues sentir, por exemplo, o toque do samba, né? Ou do funk, para os manos do Brasil. Do funk. Tu, tchá, tchá, tu, tchá. Ok? Ok. Você consegue, quando você imagina, você consegue ouvir a música.
Mas a pergunta é, como é que consegues ouvir a música dentro da tua cabeça se até onde eu sei só tens ouvidos fora? Os únicos ouvidos que eu sei que tens estão fora. Então, com qual ouvido estás a ouvir a música que ouviste anteriormente dentro da tua cabeça? Se porventura tens um ouvido dentro, é estranho, né? Outra coisa, mano, eu estou a falar e consegues me ouvir. E quando nós estamos a monologar, né, aquele processo em que nós estamos interiormente a conversarmos com nós mesmos, estamos aí a conversar, certo? Ok. Quem é que está a falar? Tipo, como é que você produz as palavras dentro? Como é que você fala dentro de ti? Se até onde eu sei, você só tem boca fora. Até onde eu sei, só tens boca aqui fora. Então, como é que você consegue produzir palavras, falar dentro, se porventura tens uma boca dentro? E por outro lado, você consegue analisar o som dentro de ti, você próprio. Falaste algo e você consegue fazer análise do que estás a falar. Ou seja, você está a falar, mas estás a fazer análise do que estás a falar. Significa dizer que estás fora das tuas próprias palavras, certo? Ok. Você imagina, tens uma ideia, tem um pensamento, você consegue analisar o pensamento. Então estás fora do teu próprio pensamento. Ou seja, eis um ser interno, mas mesmo estando interno, eis externo. Será que foi difícil explicar? Ou seja, se essa entidade que está dentro do teu corpo ouve, fala e vê além desses olhos, não acha que parece ser uma entidade bem composta dentro do teu próprio corpo? Porque ela analisa, ela fala, ela vê, mano, dentro de ti. É estranho. Então, o que é de facto o corpo? Senão uma casa. O teu corpo é apenas uma casa. Aquela entidade aí que nós estamos a tentar, que eu estou a tentar aqui te explicar, que nem estou a conseguir defini-lo, aquele que é verdadeiro você. Ok? Aquele ali é que é o espírito que é você dentro do corpo. Por isso é que eu disse anteriormente que você recebe os estímulos dos 5 sensores. Esses 5 sensores mandam a informação lá. E quem sente, quem analisa é você. Quem vê a imagem, quem analisa o pensamento é você. Ou seja, outra coisa, como é que o teu pensamento surge? Surge da onde? Percebes? O teu pensamento tipo surgiu. Mas surgiu como? Da onde? Está a ver de qual partícula? Se olhares para dentro de ti, você vai ver um vazio, uma escuridão. Estranho. Será que nós estamos parados no meio da escuridão? O universo por si só é uma escuridão. E o resto vai se preenchendo, como as galáxias. Estranho. Né, manos? Então, quem somos nós? Nós somos espíritos vivos dentro de um corpo vivo. Ok? Nós somos espíritos dentro de um corpo. Ou seja, se você consegue fazer análise do teu próprio corpo, do teu próprio pensamento, da tua própria palavra, então significa dizer que és interno ao mesmo tempo externo. O teu corpo é a tua casa, é o que nós utilizamos. Então nós somos seres espirituais a viver num corpo material. Ok? E por sermos seres espirituais a viver num corpo material, o nosso corpo é a nossa casa, aonde manifestamos os nossos pensamentos, ou seja, nós pensamos e o nosso corpo, e materializamos o nosso próprio pensamento, ou seja, nós é quem demos ordem ao que vamos materializar, ao pensamento que nós construímos e analisamos, nós é quem demos ordem, qual vou realizar, qual vou materializar. Entendem, manos? Então, outros espíritos desencarnados desejam o teu corpo, porque o teu corpo é um santuário. Os espíritos querem o teu próprio corpo e eles te passam informação para tomar posse dela. Em que sentido? Através de pensamento, de ideias.
Quando você materializa uma ideia, você materializou um espírito, uma ideia, uma informação, porque você deu ordem e esse pensamento teve ação. E quando teve ação, se materializou. Aquilo que anteriormente era que? Ideia. Ok? O que anteriormente era ideia. O espírito máximo que é você deu a ordem para o corpo que é a tua casa realizar. A pergunta é, a quem nós temos dado espaço? Os pensamentos que temos materializado é do alto? É das dimensões superiores? É das dimensões elevadas? Ou das dimensões inferiores? Sendo que quem é espírito, para ter influência total do mundo material, ele precisa de um corpo. Para fazer o quê? Para o corpo materializar a ideia. Porque a ideia não é você. O teu corpo não é você. O teu corpo é apenas a tua casa. Espero ter feito entender. Espero ter explicado alguma coisa. E obrigado por acompanhar até aqui. Estamos juntos. Até já.